Olá pessoal, e a primeira leitura de janeiro ou do ano já foi feita com sucesso. Sim, a minha primeira leitura foi do LC, da Que História é Essa, Minha Irmã? Que se chama A Noiva do Bastardo, que é a publicação pela Gutenberg. E essa aqui é a capa, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Essa é a capa da Noiva do Bastardo. E tipo assim, gente, que história é essa, minha irmã mesmo? Porque eu amei principalmente o Devil. Gente, que cara maravilhoso. O livro, a minha primeira leitura da Sarah McLachlan, eu acho que eu nunca li nada dela. E eu gostei muito dessa história aqui. Ela é muito engraçada, a mocinha, que é a Feliz. Ela é filha de um visconde, então ela já tem um título, ela já tem uma certa autoridade. E o Devil, ele é filho bastardo, né, de um duque. E tem muita história por trás disso. Antes que a gente conheça ele e a Felicity, a gente tem uma premissa, né, logo no início do livro, muito bem elaborada, feita com a história deles, tanto do Devil quanto do Witch, Grace e do Elwyn. A história deles quatro, bem no começo da série, a gente vê ele, principalmente do Duque, que era assim um pai altamente escroto, porque ele só queria alguém que assumisse o título dele, ele não queria amar ninguém, ele fez umas escolhas muito absurdas, um tratamento psicológico com essas crianças com apenas 12 anos, muito grande, o que você vê ao redor da história, que é mexido muito com eles. A questão do escuro, a questão do viver sozinho, independente, ser independente, o não saber amar, o não saber dar amor, não saber acolher outra pessoa para dentro da sua vida. Isso é visto bem nítido na história, por causa dessa desilusão que eles tiveram paternal, de família e tudo mais. E também tem o roubo de título feito pelo Elwyn, que é feito num determinado momento da história, que não é bem dito aqui porque não foca tanto no passado, mas tem alguns trechos, flashbacks do passado deles. E isso foi uma coisa que marcou todos os quatro, porque eles tiveram que fugir, os outros três, a Grace, o Devil e o Witch tiveram que fugir. Então eles viveram os três de forma conjunta, conseguiram crescer, conseguiram atrair riquezas, conseguiram ter uma vida um pouco menos difícil do que eles tinham antes, só que com muito esforço, porque não foi nada de mão beijada, eles tiveram que lutar por aquilo, diferente do Elwyn, que roubou o título e a riqueza para ele. Então eles estavam vivendo muito felizes durante 10 anos separados, quando o Elwyn volta para a cidade atrás de uma esposa para poder continuar o ducado dele. Antes dos 10 anos, logo quando eles se separaram, eles fizeram uma promessa em que eles não iriam continuar o ducado daquele pai tão nojento que eles tiveram. E com essa proposta de vir para a cidade, casar e ter um filho, ele está quebrando aquela promessa que ele tinha feito para os irmãos antes. Mas um detalhe, a Grace, ela não é irmã deles, isso é dito logo no começo. Ela não é irmã deles, ela é uma irmã postiça. Por quê? O Duque já era casado, mas a filha da mulher dele, da duquesa, não era dele, era de outro homem. E ele teve 3 filhos, que foram o Devil, o Witch e o Elwyn, que são com 3 mulheres totalmente diferentes. Olha a loucura que rola dentro dessa história. Depois de tudo isso, dele ter voltado para a cidade querendo reivindicar um direito que não é realmente dele, ele tenta a todo custo ir atrás da Grace, que ele passou 10 anos procurando eles e não encontrou. Apenas uma pista, o que já ia garantir para ele alguma coisa para encontrar ela. Ao redor da história, tu entende que ela é tipo a chave de cadeia dele, porque ela, querendo ou não, mesmo não sendo filha oficial do Duque, ela é filha da duquesa. Então quem tem para comprovar que ela não era filha de sangue dele? E tipo, ele meio que roubou o título que era pra ter sido dela, e não foi, porque ele roubou, né? Enfim. E ele é apaixonado por ela. Pelo que se diz, a gente percebe da história, ele é apaixonado por ela, mas é uma obsessão muito louca que ele tem, que ele é assim, tipo, faz de tudo pra encontrar ela a qualquer custo. Eu já tô esperando o livro deles, porque eu quero saber que gambiarra vai ser essa, pra saber se eles vão ficar juntos ou não vão, porque tá uma luta de uma caçada assim de gato e rato. Também quero o livro do Wilt, que é o filho do meio. Filho do meio não, porque eles têm todos a mesma idade,
mas eu considero como filho do meio, que ele é o braço direito do Devil. E o Devil é aquele personagem, aquele homem que, tipo, é másculo, lindo, charmoso, sério, misterioso. E quando se apaixona, fica, meu Deus do céu, manso. Fica o gado mesmo, o gado da mulher. E eu amei por causa disso, porque ele se desestrutura todo perto da Felicity. E a Felicity era aquele tipo de mulher que a sociedade já não queria mais. Já estava passando da idade de casar, já tinha um comportamento sem filtro, uma linguagem sem filtro. Tipo, ela não se cansava de responder. Se você falasse alguma coisa para ela, tivesse na ponta da língua a fala, ela iria falar para você. E além de ser arrombadora de fechadura, porque a mulher é profissional nisso. E tipo, é um comportamento que não é bem visto na época também pelos familiares dela, porque isso não é um comportamento de uma dama da sociedade. Então, o desenrolar deles dois é muito engraçado. As cenas deles dois juntos, do Devil e da Felicity, são maravilhosas, muito bem feitas. E tira vários sorrisos, porque eu ri muito dessa história deles dois. Ela também frisou bastante na questão da parte deles, dos bastardos, ali na parte mais pobre de Londres, que você vê como a favela, né, por assim dizer. Só que fazem tudo para que aquelas pessoas não passem tanto sofrimento quanto eles passavam. Eles dão serviços para todos. Eles são contrabandistas de bebidas, né? Lá na época isso para eles era contrabando, vir de outro lugar sem passar pelo governo e tudo mais. Então a renda que vinha era fornecida para todas as pessoas lá dessa cidade deles, que é a Covent Garden, que é o local lá onde os bastardos vivem. A Grace, ela enriqueceu primeiro do que eles, quando eles fugiram aos 12 anos. Ela lutava, assim como eles dois lutavam, faziam lutas apostadas para arrecadar dinheiro. Ela conseguiu mais dinheiro que eles. A equipe dela é toda formada por mulheres. Então, tipo, as espiãs delas, as pessoas que trabalham para ela no comércio, tudo são mulheres. Os homens, em contrapartida, trabalham num bordel que ela tem, que é um bordel ao contrário. Em vez dos caras irem, que na época tinha muito esse tipo de coisa dos caras irem para bordéis, era coisa muito natural, do homem ir ter um momento dele. Então o dela era totalmente diferente, que é um bordel para mulheres, onde as mulheres entram mascaradas e os homens vêm para torná-las especiais, por assim dizer. Então eu gostei muito da Sarah ter focado bastante nesse outro lado de Londres da época do que só o lado cheio da riqueza, florido e tal. Ela focou muito mais na parte pobre e as coisas que aconteciam nos bastidores de Londres. Então eu adorei muito essa LC. Muito obrigada, Maria, por ter dado essa ideia. E eu tô curtindo muito, porque eu não participava dessas coisas e eu tô amando ter participado. Então, gente, se vocês adoraram essa resenha, eu espero que vocês leiam, porque é um livro, acho que é uma trilogia, se eu não me engano. E esse é o primeiro lançamento aqui. E eu espero que vocês gostem. Até a próxima resenha.